Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje vai ser com o ex-vereador, ex-deputado, líder político e comunitário de Blumenau, Jean Kuma. Onde anda o Jean Kuma? Tudo bem, Jean? Tudo certo, Roberto. Obrigado pelo convite, né? O Jean anda tocando a vida privada, iniciativa privada, participou um pouquinho da última eleição de prefeito, ajudando a coligação atual, mas tocando neste momento os meus negócios, a vida privada, cuidando da família e pensando em voltar ao processo político. Pois é, eu te conheci muito menino. Tu foste uma surpresa da eleição de 2000, mais cedo ainda, né? A primeira eleição que eu disputei foi em 1996. 96, tá? Naquela que o PT ganhou a que eleição. O Décio ganhou do Vandal e tinha o Décio, o Vandal e o Dalírio Beber candidato. E aí surgiu um menino da Itopava Norte que fez 1.200 e tantos votos, é isso? 1159. 1159. Tu ficou na primeira ou segunda suplência? Foi uma surpresa, né, de certo modo. Eu fiquei na terceira. Terceira suplência. Terceira suplência. Mas uma surpresa, né? Porque já olharam para ti e assim, pô, nasceu uma liderança aí. Isso, de certa forma, mas o que acontece? Naquela eleição eu era já presidente do Diretório Acadêmico de Administração da FURB, eu era da AD, né? Eu já tinha envolvimento com o DCE. A política começou aí, então. A política, na verdade, começou lá na Escola Pedro I, quando eu era líder de turma. Então, lá eu já tinha um envolvimento com o meu pessoal, lá na 8ª série. E tinha alguma vertente familiar, Jean? Meu pai era sempre presidente do Clube de Castilho. Então, meu pai era presidente do Clube de Castilho, meu pai era cabo eleitoral do Lazinho, do Evelásio Vieira, né, da ex-senador. Então, tu já meu teve um pai pezinho no MDB? Meu pai era PMDBista. E aí o filho foi para a linha PDS. Na verdade, o filho, quando foi daí... O filho entrou no movimento estudantil, aí no movimento estudantil começou a entender aquela política de UJS, né? E ver aquela questão de movimento de esquerda, de direita, e eu acabei indo para a direita, para o PFL. Certo. E o meu pai era sempre MDB doente, e eu me filiei no PFL. De certo modo, o PFL, quando surgiu, foi numa aliança também com o MDB, né? Para viabilizar a eleição do Tancredo Neves em 85. Teve, mas daí tu era muito menino, isso, né? Mas no processo anterior, o PFL e o MDB eram antagônicos. Aqui eram antagônicos, né? Antagônicos, né? E aqui sempre foi antagônico. E aí eu acabei me filiando no PFL porque tinha um padrinho meu, chamado Ivo Sassi, trabalhava lá no Romeu Georg, que foi candidato a vereador e foi a primeira eleição que eu acompanhei e que eu votei nele. E ele era do PFL. E aí que eu acabei, no movimento estudantil depois, me filiando ao PFL e sendo candidato a vereador pela primeira vez em 96. Em 96, o prefeito era o Renato Viana. Renato Viana, que aí a sucessão era o Dalírio Beber, candidato, o Vandal, candidato de oposição, e o Décio, como um candidato que ninguém esperava e acabou surgindo por causa daquela discussão da rivalidade entre Dalírio Beber e Wilson Vandal, e aí a própria PMDB acabou descarregando no Décio. Mas já tinha alguns sinais também, né? No cenário nacional, o PT tinha feito boas votações Lula aqui, né? Vinha crescendo, tanto é que o Lula depois virou presidente da República, com uma baita votação e aquele negócio todo. O primeiro ciclo dos Kleinobin, aqui meio que estava encerrando, que o Kleinobin pai, o Wilson, tinha sido prefeito de Blumenau, com uma votação extraordinária, depois de muitos anos de MDB, né? A prefeitura quem assumiu foi o Sassi naquela vez, quando o Wilson saiu para ser candidato a governador. Aí o MDB conseguiu ganhar novamente a eleição. Com o Renato, e aí depois o Décio tomou. E naquela eu fiquei de terceiro suplente. Suplente. Daí eu saí do movimento estudantil e comecei a me envolver com... Bom, eu fui suplente de vereador, saí do movimento estudantil, me formei na FURB, fiz a minha graduação em administração, fiz a minha pós em gestão pública, né? E aí naquele interim eu era suplente de vereador, nunca tive a oportunidade de assumir e também era oposição. E o Décio se elegeu prefeito e criou o orçamento participativo. Pois é, mas em 2000, quando tu ganhou a eleição, tu já participava dessas reuniões na comunidade? Tá. Em 96 eu acabei sendo candidato, fiquei de suplente. Certo. Aí eu não estava mais na FURB, já tinha me formado em 96, eu acho que me formei em 96, 97, e aí eu não estava mais dentro da universidade. E eu tinha que criar uma condição
de me envolver com a comunidade. Aí eu virei presidente da Associação de Moradores da Rua 1º de Janeiro e o governo do PT criou o orçamento participativo. O Décio, no primeiro ano de governo dele, ele criou um instrumento chamado orçamento participativo. E eu me envolvi nisso. Tu era oposição, mas ao mesmo tempo... Mas participando e brigando pela comunidade, pelas obras que a comunidade queria que a prefeitura fizesse. E o pessoal brinca que tu conseguia retorno nisso, né? Porque tu entrou no jogo e conseguiu mobilizar delegados para decidir obras. Aí o que acontece? Eu fui entender como é que funcionava o orçamento participativo. Quando a prefeitura lançou, eu era presidente da Associação de Moradores. Como presidente, eu tinha a obrigação de entender o processo, porque todo mundo queria a pavimentação da Rua 1º de Janeiro na minha comunidade. Eu era presidente da Associação de Moradores. A única alternativa que a gente tinha de conseguir o asfalto da 1º de Janeiro era através do orçamento participativo. E aí eu fui entender o sistema e fui participar. Só que aí eu fui me envolvendo tanto que eu acabei fazendo a minha Associação de Moradores participar e fui ajudando outras associações a participar também. Levando delegados e escolhendo prioridades. E aí eu cheguei, o orçamento participativo teve vários anos seguidos de escolha dos delegados e a cada ano eu ia crescendo no número de delegados que eu conseguia eleger. E aí teve um momento que antes da eleição de vereador, naquele ano da eleição de vereador, dos delegados que tinham em toda a cidade de Blumenau, eu tinha ajudado a eleger quase um terço. Um terço sozinho? Quase um terço. Sem ser vereador ainda, como suplente. Eu fui envolvendo. Então, na minha comunidade, eu já tinha metade. E aí eu ia nos outros bairros, ia ajudando as associações, eles me chamavam. Jean, pô, me ajuda aqui, nós temos que eleger delegado. Eu comecei a participar. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quando eu fui ver, a cidade devia ter 400 delegados aproximadamente. Eu acho que eu tinha ajudado a eleger uns 180. Então, quer dizer, tornou uma força e política. Aí, aqueles delegados, como cada delegado tinha que ter 10 votos para se eleger, então todo mundo, na verdade, eram bons cabos eleitorais. E aí eu ajudava eles a buscar o posto de saúde, a creche, a pavimentação da rua, e a gente fazia toda a mobilização para colocar a obra no orçamento participativo e para cobrar da prefeitura a execução da obra, porque não era só eleger a obra, era eleger e depois ficar fazendo reunião, cobrando, indo na Câmara de Vereadores, indo na prefeitura e cobrando a execução da obra. A ideia é boa, porque envolvia de fato a comunidade, né? As associações, né? Eu entendo que a participação da comunidade na administração, ela é fundamental para a administração errar menos. Isso tornou a tua eleição de 2000 um processo natural. O PT se elegeu, o Décio se reelegeu com 62% de votos. E isso naquela. E tu foi um dos mais votados. Não, aí vamos lá, deixa eu só tentar lembrar contigo. Isso não, daí naquela o Décio reelegeu bem e eu fui o segundo mais votado. Eu perdi só para o Ismael, vereador. Que era da igreja, que sempre era o mais Ismael, votado. Acho que fez 3.300, 3.400 votos e eu fiz 3.242. Então eu me elegi como eu de terceiro suplente, virei o segundo mais votado. E aí eu me elegi vereador e aí virei um vereador de oposição ao PT. A minha vida toda eu sempre fui oposição. E naquele momento o Lula era presidente, o Décio era prefeito eleito com a maioria dos votos. Então naquela época, ser oposição ao PT era feio. Era difícil, né? Mas tu é a favor da privatização, é um absurdo. E eu levava muito pau, as pessoas brincam e diziam, por quê? Porque eu era PFL. E aí tinha vindo o projeto século XXI, o PT começou a buscar esses empréstimos, teve mudança. Buscava dinheiro no governo federal, surgiu mais obras, né? Conseguiu muito recurso em Brasília. Não era fácil ser oposição naquele momento. Não era, e eu fui a primeira oposição de verdade em Blumenau ao governo do PT. Então, enquanto muitos falam, eu vou ser crítico ao PT, eu era crítico ao PT na época que o Décio fez mais de 60% dos votos, que o do Lula foi muito bem votado e que o Décio era extremamente popular na cidade. O PT era popular. E eu era oposição naquele momento difícil, porque eu era PFL. E tinha uma entrega de obra, né? Exatamente. Então, eu desde o começo, quando eu dizia que eu era a favor da privatização, que eu entendia que o Estado tem que estar no essencial e aquilo que não é essencial ele tem que entregar para a iniciativa privada, todo mundo me criticava.
E eu mantinha a minha posição de direita convicto, né? Porque eu era direita PFL, a origem mesmo da direita. Eu era direita convicto. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão ideológica. Vamos continuar no teu crescimento político. E aí o Décio eleito, eu fui vereador de oposição. E aí eu comecei a fazer o quê? Como vereador, cobrar para todos os delegados da cidade, independente se eram delegados que eu tinha ajudado a eleger ou não, as obras que os delegados tinham colocado no orçamento participativo. E eu, como vereador de oposição, acabei me tornando o vereador que cobrava a execução das obras do orçamento participativo, do PT. E aí, eu, em determinado momento, quando chegou mais perto da eleição, eu também teve aquele processo da greve, não sei se tu te lembra, foi a maior greve da história de Blumenau, 29 dias, o pessoal debaixo da figueira. Eu fiz um projeto de lei no sentido de valorizar o servidor, pedindo para que metade dos cargos comissionados da prefeitura fossem ocupados por servidor de carreira. Então, eu trabalhei no sentido da valorização do servidor. E também trabalhei aquele processo contra a indústria da multa. Não sei se você lembra. Eu lembro muito do Jovino também nessa história da indústria da multa, né? Vamos lá, mas isso foi o Jovino foi depois. O meu era aquela discussão que o Décio colocou nas sinaleiras de Blumenau os pardais. Sim. E aí começou a dar muito acidente, porque o cara chegava perto da sinaleira, ele amarelou, freava, o outro vinha e batia atrás. Ou ele dava aquela acelerada, então começou a dar muito problema. E muita multa também, né? Muita multa. E aí todo o comércio, as entidades, todo mundo se posicionou contra aquele sistema que tinha sido implantado naquele momento. E eu fiz toda uma campanha e fiz um projeto de lei proibindo a instalação de semáforo, de radares nos semáforos de Blumenau. Então eu fiz a lei proibindo os pardais em Blumenau. E aí que eu estava nesse conceito, cobrando todas as obras do orçamento participativo, em nome de todos os delegados da cidade. Eu estava no processo de valorização do servidor, brigando para que metade dos cargos comissionados fossem ocupados por servidor efetivo, e estava defendendo os motoristas de Blumenau contra a indústria da multa. Porque a gente fazia um trabalho de conscientização a favor da lombada eletrônica, mas contra o pardal. E essa junção dessas três questões me fizeram me reeleger vereador com a maior votação da história de Blumenau e, naquele momento, a maior votação da história de Santa Catarina. Isso em 2004. E ao mesmo tempo vocês conseguiram, eu acho que o principal cabo eleitoral do Kleinobin Filho, do João Paulo. Sim, aí eu era de certo modo uma eleição até surpreendente, porque o João Paulo enfrentou um prefeito bem aprovado, que era o Décio, um PT bem estruturado. O Edson Adriano, que era um bom secretário de saúde, tinha uma boa entrega na Secretaria de Saúde, o Edson Adriano, uma pessoa do bem. Então, quer dizer, era uma eleição que acabou se tornando, foi crescendo, e eu tive a oportunidade de ajudar muito naquele processo. Porque, vamos lá, o Kleinobin se elegeu prefeito, o Edson Adriano, com toda a estrutura da prefeitura, ficou em segundo. Foi a última grande votação do PT para prefeito. E o Wilson de Souza, que era o candidato do PSDB naquele momento, ficou em terceiro, só que eu, como vereador, fiz mais voto do que o terceiro colocado para prefeito. Foi 7.984. Para vereador. Para vereador. E aí, naquela eleição, eu me tornei, eu estava com 28 anos de idade, se não me engano, o vereador mais votado da história de Santa Catarina. E aí tu abriu as cancelas para a Assembleia Legislativa na eleição seguinte, 2006. E aí aquilo me credenciou o trabalho que eu tinha, o fato de ser formado em administração pública, ter estudado, eu cheguei para a Alemanha fazer uma especialização de gestão pública, ter a pós-graduação na área, ter sido vereador de oposição, conhecendo todas as obras da cidade, conhecendo todos os compromissos que o PT não tinha cumprido, que não estava conseguindo ter dinheiro suficiente para cumprir tudo do orçamento participativo, aquilo me credenciou para virar líder do governo. Aí eu virei líder do governo, do Kleinobin, e automaticamente fui candidato a deputado estadual. E aí que eu me elegi deputado estadual pelo PFL, na primeira eleição. E aquele ano, 2006, o Lula reeleito, o PT ainda muito forte em Santa Catarina, mas tu com a tua vaga de deputado estadual. Isso. E o Kleinobin, na eleição seguinte, vai à reeleição, faz um bom governo,
Tu te reelege deputado estadual. Reelejo deputado estadual. E aí, no meio do me mandato... reelegi fazendo 59 mil votos para deputado estadual. Uma votação muito 38 expressiva. mil na primeira, e na segunda eu fiz 59 e fui o quarto deputado estadual mais votado de Santa Catarina. Pois é, entre 2004, vamos lá, 2005, nesse período até a sucessão do Clã Nubim, que foi em 2008 ou 2012? 2012, né? 2008, não, eu me elegi. 2012 foi a sucessão do Clã Nubim. Isso. Até a sucessão do Clã Nubim em 2012, tu era um dos nomes mais cotados para ser o prefeito de Blumenau. Jovem, membro da direita, tinha sido excelente vereador, conhecia os bairros, a comunidade, a administração pública, eleito, reeleito, deputado. Chega 2012, o Jean é candidato à sucessão, apoiado pelo Clã Nubim, com boa aprovação, e tu não consegue alcançar a vitória para prefeito, que eu acho que era o teu sonho, né? Meu sonho de vida sempre foi cuidar de Blumenau. O que aconteceu ali, Jean? Então, o que faltou? Cara, vamos lá, são circunstâncias da vida, né? Eu acho que assim, ó, né, eu tenho que fazer a minha meia-culpa, porque a campanha, em um determinado momento, cometeu erros, eu não estava diretamente cuidando da estratégia de comunicação, e aí a equipe de marketing cometeu erros, né, que depois eu fui entender algumas coisas, e me penalizo por ter permitido que a equipe de marketing tocasse e eu não ter ficado mais de perto cuidando. Eu estava muito preocupado em ir para a rua, pedir voto na estrada, ir para a rua, porque eu sempre gostei disso, né? Às vezes quando as pessoas brincam, tá na sinaleira. A coisa que eu mais gosto é ir para a sinaleira. Me dá tesão, me dá vontade. Mas eu estava cuidando disso e não fiquei tanto cuidando da TV. E aí a equipe de marketing cometeu deslizes. E aquilo fez com que permitiu que o Napoleão crescesse no processo. Era um cara novo, jovem. Conseguiu ser oposição dentro do próprio governo, Exatamente. Mas ele tinha uma boa dicção, uma boa expressão. Né? O governo do Clã Nubim começou a ter alguns desgastes nos últimos 6 meses. E aí acabou o Napoleão indo para o segundo turno. O PSDB vinha de uma boa eleição nacional também, o Napoleão de uma boa votação para o deputado. E aí eu era PFL, o Napoleão PSDB, o Napoleão acabou indo para o segundo turno e tirou a Ana Paula do segundo turno. Por 2 mil votos, alguma coisa assim, né? Foi tipo 30 e poucos por cento, 30 e pouco, o Napoleão foi crescendo, pum, tirou a Ana Paula do segundo turno. Quando o Napoleão tira a Ana Paula do segundo turno, meu grande adversário, por eu ser sempre de direita, era o PT. O que meu adversário faz? Vai lá e descarrega no Napoleão, que era PSDB. E aí o PT foi lá e descarregou no PSDB contra o Jean do PFL. E aí foi uma questão ideológica e uma questão de oposição. Eu era governo, né? Eu era do grupo que teoricamente era de direita, que defendia o governo, e o Napoleão batia no governo e era o cara que estava dentro do governo, batendo no governo. E fazer a sucessão em Blumenau parece um pouco complicado depois da reeleição, né? E aí foi o processo dele acabar acontecendo, de ele ter o apoio do PT no segundo turno e se elegeu. A política tem umas armadilhas, né, Jean? Eu lembro nas vésperas da eleição, antes das convenções, da escolha dos candidatos, das alianças, se falava muito sobre os pré-candidatos, candidato a vice, e um dos nomes que era muito cotado, à época, inclusive para ser candidato a prefeito, era o Alexandre José. Isso, né? Já foi daí na segunda vez que eu fui candidato. Foi na segunda eleição? Foi na segunda, porque a primeira foi o Botelho. Foi o Botelho, tu fechou com o MDB. Com o MDB junto, por quê? Porque tinha uma relação com o governo do Estado. Então a gente queria ter o apoio do governo do Estado também para ajudar a cidade com mais força. E o que fez muita diferença, talvez, para colocar o Napoleão no segundo turno daquela eleição, foi o Jovino. Foi. Porque ele conseguiu trazer todo o setor evangélico. Todo o setor evangélico com o Napoleão. E aí juntou os bairros, né, que o Napoleão não tinha inserção, o evangélico com um bom trânsito que o Napoleão tinha na região central, aqui mais com a elite, né?
se o Napoleão chegou a ser prefeito, ele deve isso muito ao Jovino. Aquela primeira eleição ele foi muito importante, né? O Jovino foi fundamental. Foi um ponto de desequilíbrio e ali, o né? Jovino rompeu com o Kleinobing 6 meses antes da eleição. Presidente da Câmara. Pois é, da origem do PFL também, exatamente, da origem do PFL. E ele rompeu com o Kleinobing. E ele não chegou a ser cogitado para ser o teu vice, o Jovino? Não, em nenhum momento, porque ele chegou a romper com o governo naquele momento, era briga, ele estava exigindo o duodécimo, o governo tinha dificuldade, essa mesma briga que hoje tem a Câmara aconteceu na época. Né? Então acabou tendo esse rompimento. E isso aí abriu uma janela de oportunidade para o próprio Napoleão. O Napoleão foi e acabou indo. E aí no segundo turno... E o governo não quis brigar também, porque acreditava no segundo turno precisaria do Napoleão. Mas a gente jamais achava que naquele momento o PT ficaria fora do segundo turno. Era inconcebível essa visão. Sim, as pesquisas até indicavam, né? Existia pesquisa que dizia que a Ana Paula tinha chance de ganhar no primeiro turno. Aquela eleição. Em determinado momento, né? Em determinado momento tinha uma pesquisa, pô, a Ana Paula está tão bem que pode ser que ela cresça e vá mate no primeiro turno. Não dá, temos que trabalhar. E foi. PT, quando a gente olhou para o lado, cadê o PT? E cadê o PT no segundo turno? O PT foi fazer o quê? O PT vai apoiar o Jean, que é PFL, ou o PT vai apoiar o Napoleão, que é PSDB, e a oposição está no governo, mas meio que se fazendo de oposição. O PT foi descarregar tudo no PSDB. Essa eleição te causou algum desgaste para a eleição seguinte de deputado, não? Eu acabei fazendo aí na eleição seguinte 54 mil votos para deputado. Eu baixei de 59 para 54. Mas em Blumenau baixou alguma coisa? Pouca coisa. Acho que foi talvez de 27 para 23, 24. Eu não tenho os números. Mas tu continuou firme no tabuleiro. Fiquei firme no tabuleiro. O meu processo, depois eu passei por uma nova eleição de prefeito, com Alexandre José de vice. Pois é, daí tu vai para o enfrentamento com o Napoleão na reeleição, que reeleição... Se um amigo perguntar para mim, escuta, vou enfrentar uma reeleição, eu digo, não vai. Não vai. Eu até brinco com as pessoas. O único que eu vi que perdeu reeleição aí, dos mais conhecidos, foi o Bolsonaro, que perdeu para ele mesmo, que é muito difícil tu perder uma reeleição. E aí eu acabei perdendo para o Napoleão na eleição, consegui fazer uma boa votação. Sim, porque no começo da eleição, se a gente pegar ali, a eleição foi em 2012? Isso, acho que foi em 2012, porque eu perdi em 2018, essa foi foi 2016. 2016 já. Tá, 2012 foi a primeira dele. Essa segunda, em 2016, até o final de 2015, o Napoleão, a gestão não estava bem aprovada, né? Ele estava com dificuldade e tal. Aí quando chegou na eleição, deslanchou. Aí vem aquela história da escolha do vice. Porque o teu vice era muito... Ele era extremamente popular, mas o que acabou acontecendo? Ele já tinha como eleitor, basicamente, o eleitor que era oposição ao Napoleão. Então a gente era o mesmo eleitor no final. A gente acabou não trazendo um eleitor que era o eleitor, não fazendo a estratégia que o Napoleão fez, que foi agregar o voto da igreja com o Jovino, né? Depois ele trouxe o voto do Mário também. O Mário preencheu esse espaço. Preencheu. Né? Então foi um erro estratégico. E aí o Napoleão, com a força do governo, com a força da máquina, acabou crescendo durante a eleição, com a força do tempo de TV, e aí eu não consegui combater o governo, a força do governo. E sabe o que me surpreendeu? Um pouco. Foi tipo 52 a 47, foi uma disputa bem acirrada, né? Então... E me surpreendeu a época que eu achava que o Alexandre José ia puxar muito nas periferias. E depois que foi escolhido, eu percebi que ele não teve esse resultado esperado na periferia. Mas não, que era um lugar que também tu tinhas uma boa inserção, né? É aí que tá, não é culpa, né? Nem de A, nem de B, é uma questão... É o perfil, né? A questão do perfil. E a gente depois foi identificar que o perfil do eleitor dele já era um perfil que já votava contra o governo de qualquer jeito. Então acabou acontecendo isso, né? Mas a gente teve uma boa relação, foi um bom parceiro, tá tudo certo. Fizeram uma boa eleição, uma eleição limpa, uma eleição honesta, né? A gente fez uma eleição de cabeça erguida, ganhar ou perder uma eleição é do processo, isso é natural na vida de qualquer pessoa. E acabou passando, e o Napoleão acabou com o trabalho dele, com a força do governo, com a estrutura, com uma boa comunicação, né? O Honor, a agência de publicidade dele muito boa, o Honor, um bom profissional na comunicação, fez uma campanha boa e acabou mostrando isso aí. Até que o Honor depois fez a campanha do Mário, né? Fez a reeleição do Mário,
Então teve todo esse processo. Ali tu ainda deputado estadual, aí vem em 2018, a Aí vem surpresa, a onda Bolsonaro. a onda Bolsonaro, a surpresa, Isso. a transformação na eleição, um partido que era para eleger 1 ou 2 deputados, elege 10, né? E aí, 4 deputados federais. E aí, se tu analisar as coincidências, exatamente o que aconteceu na minha primeira eleição com o Napoleão, que o PT ficou de fora, acabou acontecendo na eleição do Merizio com Moisés, onde o PMDB ficou de Uma fora. diferença mínima também, né? Isso. E aí, no segundo turno, deu 70-30. Se lembrar a minha primeira, Sim. 70-30. Então, aconteceu exatamente a mesma coisa. E naquela eleição, eu sofri a onda do 17. Lembra que as pessoas diziam, não, vou votar no 17, tudo 17, de cima tem tudo embaixo. 17, tudo Então, 17. mas esse cara é gente boa. Não, mas eu não quero saber. 17 em cima tem embaixo, 17 em cima tem embaixo. E aí as pessoas foram do 17 de cima até embaixo e faltou 1.200 votos para me eleger. Faltou 1.000, no contexto geral, te faltou 1.000 votos. 1.000. E a grande dificuldade acabou sendo que Blumenau, naquela eleição, o eleitor acabou fazendo 17 de cima até embaixo. Né? E a gente pegava, por exemplo, o Alba, que numa eleição foi muito bem votado, e agora na eleição de prefeito, quando saiu do time do Bolsonaro, fez uma eleição muito ruim. Né? O Rui Godinho foi candidato a deputado, era vereador, foi candidato a deputado federal. Se vocês forem ver Eles hoje, fizeram uma votação extraordinária, né? mas se você for ver hoje, a Carol Detone, uma excelente deputada federal, uma excelente parlamentar, tem tudo para virar senadora, ela antes do Bolsonaro, ela era Suplente de vereadora. E na onda do 17, então o Bolsonaro elegeu muita gente. O nome Bolsonaro. O Alba teve gente que votou olhando na lista pensando que era uma mulher. Exatamente. Muitos radialistas perguntavam, mas quem é esta mulher? Uhum. Eu, no dia da eleição... Foi o mais votado de Santa Catarina. E no dia da eleição eu encontrei o Alba na FURB, a gente dizia, Jean, como é que tá? Não, Alba, tá legal. Alba, eu vi que tu cresceu um pouco, acho que tu vai fazer aí uns 15 mil votos em Blumenau, eu devo estar fazendo uns 18, 20, tinha pesquisa sinalizando isso. No dia da eleição deu uma descolada gigante. E aí Blumenau ficou... Quando o eleitor quer, é impressionante. Isso aí, e aí ficou com um deputado estadual a menos por causa da onda Bolsonaro. Pois é. E aí eu disse assim, deixei de ser deputado estadual, beleza. Aí eu podia ter ido para a Assembleia, assumir um cargo na bancada, podia ter ocupado um espaço. Eu tomei uma decisão de vida. Tu foi para iniciativa privada. Eu disse assim, eu tenho que cuidar, porque até então, né, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para as pessoas. Eu quando me elegi vereador a primeira vez, a primeira coisa que meu pai me chamou, disse, Jean, agora ou tu vai ficar na oficina mecânica trabalhando, ou tu vai ser vereador. Não dá para fazer as duas coisas, né? As duas coisas. Eu disse, pai, tá bom, né? Eu vou sair da mecânica então, porque o meu sonho é um dia cuidar de Blumenau, um dia ser prefeito de Blumenau, dizia pro meu pai. Eu disse, tá bom, então vai trabalhar e vai cuidar do teu sonho. Aí, né, tinha sempre o apoio da família, tal. Mas eu me dediquei a isso. Então, eu vivia do meu salário de vereador e depois, como deputado, eu vivia do meu salário de deputado. Eu dependia daquilo para sobreviver, para pagar as minhas contas, cuidar da minha família. E aí, quando eu fiquei de suplente, me convidaram, Jean, tu não quer vir trabalhar na bancada, não quer ficar... Que suplência que tinha ficado? Segunda suplência, eu e o Silvio Drevik. O Silvio Drevik, presidente da Assembleia, e eu, deputado, presidente da CCJ. Nós dois fomos atropelados. E nenhum prefeito também se elegeu para abrir espaço. Nada. Então, o que aconteceu? E aí, eu acabei não tomando a decisão de não assumir nenhum cargo na Assembleia, nada no governo. Fiquei, quer saber uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida e vou criar a minha independência financeira. Uma política dinâmica, né? Porque em algum momento, tu, o Klein Bin e outras lideranças aqui de Blumenau, mas principalmente vocês dois, até o Fábio em determinado momento, eram as principais expressões da direita catarinense, a nova direita. E de repente vem 2018, que idade tu estavas em 2018? Mas eu estou hoje com 50 redondinho, então isso fazem, eu estava com 42. 42. Aos 42 anos, tu fica velho para a política, substituído pela nova geração da direita, extrema-direita. Uma coisa interessante, né? Porque
Na verdade, podia estar começando agora a política, né? Os 50, né? E um partido que era o 17, que nunca foi de direita, né? O que era de direita de verdade era um PFL. O próprio PL, o PP, na época, o PL em determinado momento foi vice do Lula em 2 eleições, pois né? Então, é algo que às vezes eu não consigo entender, né? O próprio Bolsonaro, que para muitas pessoas foi uma renovação, tinha 30 anos de Congresso, mas para as pessoas era renovação. Então, caiu nesse processo e faz parte. A gente tem que respeitar, né, a cabeça do eleitor, respeitar a opinião. Mas aí por isso que por todos esses fatores, eu disse, pô, mas, cara, mais direita do que eu? Alguém para combater mais o PT do que eu? Mas o pessoal quer extrema direita hoje. É que a tua época a direita tinha uma entrega. Eu vou ser oposição, mas eu vou participar do orçamento que eu tenho que entregar. Isso, a minha discussão sempre foi, pô, peraí só um pouquinho, eu estou preocupado que direita ou de esquerda? Não, eu sou de direita, mas a minha maior preocupação nesse momento é ter médico no posto de saúde. A vaga na creche tem que existir. O remédio lá na fila tem que estar funcionando. A cirurgia tem que acontecer. A rua de calote a gente tinha que acabar. Eu brigava para trazer o helicóptero Arcanjo para a cidade. Eu brigava para trazer a melhoria do Max Tavares, do Carlos Teste, na nova escola Velázio Vieira da Itapavazinha. Eu tinha briga pelas entregas. Eu tinha que buscar recursos para pavimentação. Não existia um discurso tão ideológico. Pois é, tu concorda comigo? De entrega antigamente. Que hoje é ideológico. Hoje está relativizado isso. Por exemplo, fechou o porto de Itajaí. Não importa, o governador não pode ir lá na reinauguração com o presidente Lula, porque senão ele vai perder voto. Mas ele é governador. Então, quer dizer, ele é governador. Mas o eleitor dele é quase que uma imposição, né? Imposição. E aí que tá. Eu sou de direita, eu sempre me posicionei contra o PT, mas eu, acima de tudo, me preocupo com as pessoas. Né? Eu estou preocupado com o posto de saúde. Eu não consigo dizer para alguém, eu não vou lá discutir com um ministro do PT o recurso vindo para Blumenau porque ele é do PT. Não, cara, eu vou lá brigar com ele, vou discutir com ele sim, porque eu quero o recurso para o posto de saúde, eu quero o recurso para o hospital, eu quero o recurso para a escola. O povo de Blumenau paga imposto, tem direito de ter o dinheiro de volta. O catarinense paga imposto, tem o direito de ter o dinheiro de volta. Se o presidente da República estiver aqui, se o ministro estiver aqui, eu, como direita, faço questão de estar presente para cobrar dele aquilo que é direito do nosso povo. Mas é que o surgimento de algumas lideranças da extrema-direita foi no sentido de cortar todos os laços, qualquer diálogo e até enfrentar a institucionalidade. O eleitor embarcou nesse caminho. Por isso que hoje eu olho para uma direita posicionada pelo Tarcísio, por exemplo, que eu entendo que é algo demais. Não deixa de ser de direita, não deixa de ser um defensor, ele não deixa de ser leal ao Bolsonaro, mas ele é um cara inteligente, um cara que tem posicionamento, que cobra para o seu estado, que é um cara que entrega resultado, porque eu entendo que o político, seja de esquerda ou seja de direita, a principal missão dele é defender a sociedade e entregar resultado. Tu acha que a questão dos costumes pode ter te afetado também? Porque essa direita hoje ela exige muito esse posicionamento dos costumes. Costumes, posicionamento ideológico. Então, essa questão, sabe, hoje as pessoas, e infelizmente isso, eu sou um cara que eu quero saber quem é meu vizinho, eu quero saber o que é a minha comunidade, eu quero saber o que a minha comunidade pensa, eu quero saber qual é o problema que tem no meu bairro. Eu sou uma pessoa que está acostumado a se preocupar com a sua comunidade, com o seu bairro. Hoje, ideologicamente, tu vai discutir uma pauta ideológica, mas tu não sabe nem quem é teu vizinho. Então, isso para mim é um problema. Você, né? Então assim, você discutir pauta ideológica, claro que é importante, mas hoje não pode deixar de discutir a comunidade. Eu acho que, de repente, assim, talvez algumas lideranças da direita tenham sido atropeladas nessa mudança de pauta. Eu vou usar um exemplo aqui em Blumenau. Nós raramente temos um latrocínio, né, que é o roubo com resultado morte. Isso. Ou seja, a arma para a defesa aqui, a importância dela
ela, na realidade, é pouca. Porque nós temos uma polícia civil que funciona, uma polícia militar que funciona. A maioria dos homicídios que ocorrem na nossa cidade ou são feminicídio, ou briga de vizinho, ou até acerto de conta entre um ou outro grupo criminoso. Mas o cidadão comum, ele não é afetado pela violência com arma, né? Mas se tornou uma bandeira carregada de votos, que elege vereador, que elege deputado. Quando o nosso problema aqui, na verdade, é perigoso em Blumenau, é tu sair à noite de carro, de sofrer um acidente, ser atropelado na faixa. Ou às vezes é a falta de efetivo. Também. Mas houve uma mudança radical Muito. E isso me afetou no processo eleitoral. Isso eu tenho que reconhecer. Porque eu estava preocupado em discutir comunidade, discutir bairro, discutir o hospital, discutir o posto de saúde. Eu estava preocupado em fazer com que o dinheiro que as pessoas pagam de imposto voltasse para a nossa cidade, né? E as pessoas, quando chegou na eleição, não estavam mais muito preocupadas com isso, estavam preocupadas com uma discussão ideológica. E aí eu fui atropelado por uma onda do 17 e por uma onda de discussão ideológica. Então aí que nesse processo eu acabei deixando de ser deputado, e por ter visto que mudou esse jeito de fazer política, eu tomei a decisão. Não, peraí só um pouquinho, mudou. Então agora, primeiro, eu recebi isso, eu tenho que respeitar a decisão das pessoas, né? Muitas pessoas iam ficar revoltadas, iam ligar, eu disse, não, cara, tá tudo certo, é a decisão do povo, eu tenho que respeitar. O que eu vou fazer? Eu não vou pedir emprego na Assembleia, não vou me encostar numa vaga, num cargo público, eu vou cuidar da minha vida. Se reposicionar. E eu fui cuidar da minha vida, né? Fui tocar a minha empresa, tenho imobiliária, tenho algumas parcerias no ramo de incorporação, tenho empresa na área tributária, empresa na área de licenciamento ambiental, fui me posicionar profissionalmente. E tu estavas... E hoje, graças a Deus, essa posição hoje, essa tomada de decisão de ter ficado 8 anos cuidando da minha vida profissional, me dedicando exclusivamente 8 anos à minha vida profissional e à minha família, me deram a condição para hoje poder estar aqui discutindo, quem sabe, um retorno ao processo político. E na tua eleição... Maturidade, né? E independência. Isso é importante, né? E na tua eleição, tu estava conectado com as redes sociais ou também, de certo modo, foi surpreendido por essa força? Fui surpreendido. Eu nunca fui um cara de gostar muito de... confesso, eu nunca fui uma pessoa muito de rede social. É que tu é do sistema antigo, tu ia na casa, tu visitava, tu ia na reunião. É que para mim, eu tenho que conversar. Não, vamos falar aqui, vamos olho no olho. Qual é o problema da tua comunidade? Não, Jean, vamos ver o problema da comunidade. Tá, então vamos lá, vamos fazer uma reunião, vamos discutir. Agora, cara, as pessoas gostam da rede social, eu entendo, mas... Sabe, é uma dificuldade que eu tenho. Não, é que eu tenho que postar o que eu estou comendo, eu tenho que postar onde eu estou indo, eu tenho que postar uma foto, eu tenho que... Sabe aquelas coisas que tem que postar vida pessoal e que muitas vezes é um pouco artificial? Isso é uma coisa que, cara, eu estou saindo para jantar com a minha esposa, beleza? O que isso agrega para a vida da sociedade? Eu estou indo jantar com minha esposa. Só que tu vai ver isso dá like. O que me choca... Então, agora, se eu postar um projeto de lei, se eu postar uma reunião de trabalho discutindo um assunto que mexe com a vida das pessoas, não dá like. Eu não vou nominar, mas me chamou muita atenção em determinado momento, uma dessas novas lideranças políticas aí surgida com o movimento da extrema-direita, questionado sobre indicar emendas de R$1 milhão para compra de fuzil e não para a saúde, a pessoa diz, não, eu defendo isso e vou comprar fuzil mesmo. Né? A outra... tem pessoas que defendem e que entendem... Com grande aprovação, as pessoas concordam com essa linha. A outra pessoa disse, não, você destinou 200 mil para o hipismo, que é um esporte que não tem nada a ver com a população mais pobre, prioridade, necessidade. A pessoa diz, não, mas o dinheiro não é só para pobre, não é só para saúde, não é só para educação, é meu amigo, é do hipismo, acho importante, vou dar mais tal. E essas pessoas... Muita lacração nessa história. Pois também. Mas essas pessoas, elas ganham cada vez mais notoriedade e voto.
Parece assim que houve uma mudança de paradigma do que é importante ou não para a política. Será que houve um desânimo geral da população? As pessoas hoje desacreditaram daquelas políticas totalmente. Né? E o fato de eu ter ficado, né, de estar 8 anos na minha vida privada, eu percebi algumas coisas que a política faz a gente ficar cego. Né? A política, ela cega as pessoas, quem está no mandato. Estou engolido pelo tempo, pela ocupação, pelas pessoas te cobrando, as pessoas te ligando, telefone. Aqueles que conseguem chegar no mandato, né, as instituições. Então tu acaba sendo engolido por aquilo. Então tu vive uma bolha. Então tu acha que aquilo é... E na verdade as pessoas, quem discute política é uma minoria. Porque a maioria está tocando a sua vida. E aí eu percebi isso agora. Então existem bolhas, né? Então a vida das pessoas hoje, elas não querem saber muito de política e faz com que elas não tenham interesse. Então aqueles que lacram, que mais aparecem na rede social, acabam sendo os que mais aparecem talvez para quem não está nem aí para política. E quando vai votar, o único que ouviu foi aquele. Então, e aí, pum, acaba elegendo. E os partidos, com exceção do PT hoje e do 22, que as pessoas identificam mais com o Bolsonaro, os partidos deixaram de existir, né? Não tem mais base partidária. Isso. E existe o PT do Lula e existe o 22 do Bolsonaro. Que ambos dependem um do outro. Isso. Talvez se tu perguntar para o petista qual a ideologia do petista, ele deve saber um pouco mais do que o 22. Agora, mas se tu perguntar para uma pessoa, não, voto porque é de direita, voto porque é de esquerda, beleza, o que é direita e o que é esquerda? Se identificam com esse espectro político, isso, né? Então, os outros partidos ficam naquela onda, até porque o partido no município está coligado com um, no outro município está coligado com outro, em Brasília está lá, no estado está aqui, então fica aquela confusão. E aí isso faz com que o povo acabe também não querendo participar disso, né? Porque vê muitas vezes nos partidos grandes negociatas, infelizmente. E aí as pessoas se enojam disso. E aí ninguém valoriza o partido, acaba se focando nas pessoas. E aí eu acho que o outro grande problema da política é que você não tem na política uma instituição partidária forte. Você depende das pessoas. E aí as lideranças também se tornam efêmeras, né? Exatamente. Nós falamos do e tudo uma hora 17... o cara está pro lado de cá, outra hora o cara está pro lado de lá, e a mesma pessoa muda de ideia do dia para a noite. E o tudo 17 de 2018 não existe mais. O 17 não existe mais. Não. Blumenau... Mas aí na última eleição estadual, aqui teve uma onda do 22, tanto é que o Jorginho cresceu na onda do 22. Na onda 17. Mas mudou o partido como se trocasse uma camisa. Isso. E uma outra... Mas se manteve a posição Bolsonaro. Sim. De direita. Mas ao mesmo tempo se troca muito rápido hoje de lideranças. As lideranças surgem rapidamente ao mesmo tempo que desaparecem. E pessoas novas, jovens, nos anos 80, quem se elegia prefeito de Blumenau era uma nomeação para deputado federal. Sim. E uma certeza que ia ficar 20, 30 anos no cenário político. Sim. Todos os nossos ex-prefeitos de Blumenau tiveram muita dificuldade. Primeiro, para voltar à prefeitura. Ninguém conseguiu. Nem Décio, nem Kleinobin. E nem... Renato não tentou depois. O Renato não tentou, mas o Décio e o Kleinobin, que foram assim, notáveis, com boas votações, não conseguiram voltar. Isso. O Napoleão nem tentou. Nem tentou. Né? E as pesquisas indicavam que teria dificuldade num retorno. E essas lideranças tiveram muita dificuldade para se elegerem deputado. Né? Hoje o Kleinobin está praticamente sem base, está meio flutuante. Tem que né? entender o partido. Vai ter que reconstruir. Né? Se ele for no PL, talvez aí ele consiga construir uma base do PL, porque o PL na região tem muitos prefeitos, então Sim. tem que entender o posicionamento dos prefeitos. Mas hoje ele ainda não tem essa base, né? Não. O Napoleão teve dificuldade para se eleger deputado, para ter votação em Blumenau. O Mário vai se apresentando, apesar de ter feito um governo, ter sido reeleito, vai apresentando uma certa dificuldade também, porque você não tem sustentação, né? A gente acaba vendo isso, as lideranças são muito passageiras, né? Então, elas acabam sendo... Você não tem uma instituição forte.
né? E se você tivesse instituições partidárias fortes, onde você entendeu, opa, peraí só um pouquinho, eu sou do PL porque o PL defende privatização, defende isso, defende um Estado mais enxuto, defende que o Estado não possa gastar mais do que arrecada. Então, eu tenho este posicionamento aqui. Beleza, eu concordo com esse posicionamento. Então, eu vou ser deste partido por causa desse posicionamento. Ah, quem é o líder desse partido? Ah, é o fulano de tal. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver como é que é a ficha corrida dele. Hoje não. Né? Se as pessoas escolhessem o lado por uma escolha consciente, ideológica, do que aquele lado defende, e aí naquele lado escolher quem tem mais simpatia, eu tenho mais simpatia, beleza. Hoje não. Ah não, peraí só um pouquinho, eu sou do Bolsonaro. Então eu tô lá, então do Bolsonaro é o 22, tá, então eu sou 22, porque eu sou Bolsonaro. E aí aconteceu a onda do 17 para o 22, porque era Bolsonaro. Sim, Bolsonaro. Sim. Né? E o que eu estou sentindo hoje é que esta eleição deste ano, ela vai novamente polarizar entre o 13 e o 22. Sim. Né? Talvez não com toda aquela força, mas ainda com muita força. Isso. Né? Vai ter muita, talvez não repita a última, mas no final eu acredito que se aproxima daquilo que fez. Até né? porque num cenário nacional acho que vai ficar muito parelho, vai ser uma competição muito forte. Qualquer lado que ganhar vai ser 2, 3% de diferença. Então, no máximo. Hoje você vai estar de um dos dois lados. Então, hoje eu sou filiado ao 10, ao Republicanos, que é do partido do Tarcísio, e que hoje nós vamos, né, o meu partido vai estar com o 22 na eleição. Na tua última eleição, tu chegou a pegar o fundo partidário? Não. Na minha eleição não existia. Acho que nem tinha fundo partidário. Porque agora o fundo partidário tornou os deputados, principalmente deputados federais, poderosos. É difícil de substituir um deputado, hein? Os presidentes nacionais de partido hoje têm um poder astronômico, né? E aí soma-se a deputados, está dentro da estrutura partidária. Sim, hoje o deputado tem isso, tem as emendas, tem os cargos, tem estrutura. Então, hoje recurso direcionado, né? Hoje você romper a barreira com alguém que é deputado é muito difícil. Pois é, Jean. E tu estás encorajado para voltar à política? Tu está com idade para recomeçar, né? Poderia estar começando agora, né? Eu me sinto hoje um guri. Tu podia estar disputando o teu primeiro mandato de vereador, porque tu é jovem ainda. E vou te dizer assim, às vezes pode até achar estranho, Uhum. né? Se tem um mandato que me fez feliz, foi o de vereador. Porque tu, perto das pessoas. de fato, tu tinha o pé no barro, né? Aí não tem coisa melhor. O perfil dos vereadores também tem mudado, hein? Tem mudado também. Tem mudado bastante. Mas são poucos que estão resistindo aí. O contato com as pessoas não tinha coisa melhor. Eu cheguei aí em festa de igreja, festa de comunidade. Eu era rato de festa, a gente brincava, né? Eu aprendi com o Wilson Vandal isso. Eu cheguei de uma sexta-feira, né? Eu cheguei de uma sexta-feira às 6 horas da tarde, 7 horas da noite ali, até no domingo à noite eu cheguei a ir em 28 festas. Mas é o cara de visitar também a liderança na casa, tomar aquele café, hoje as pessoas né? não gostam mais, por exemplo, de que o político vai numa festa, cumprimenta de mão em mão, as pessoas não gostam disso. Mas eu sou o cara que eu estou fazendo isso direto, eu estou gostando, eu agora vou começar a fazer reuniões nas comunidades, eu sou pré-candidato a deputado estadual, então vou me apresentar. Tu tá com tesão para ser candidato, cara? Com uma vontade danada. Com todos esses problemas que tem na política. Mas assim, aí que tá, hoje eu não dependo... não vou depender do salário de deputado para sobreviver, né? Dependo hoje, tenho minha empresa, criei minha estabilidade, minha mulher é independente, minha família é independente. Tem filho já? Tenho uma enteada que está fazendo medicina na FURB, né? A Cris é um amor da minha vida, então hoje estou feliz em casa, estou feliz na empresa, nos negócios, tô no melhor fase da minha vida. Quem estiver nos assistindo no corte ou no integral do podcast, lá do outro lado ele vai perguntar assim, tá, mas o que tu fez na política? O que tu fez quando tu era vereador, quando tu era deputado? Já falou muita coisa, né? Dos pardais, aquela briga dos pardais, a luta por causa dos servidores, as ruas de calote em Blumenau. Lembra das ruas de calote? Uhum. Cara, e naquela época das ruas de calote... Vamos explicar um pouquinho para a população o que era isso, né? As pessoas pagaram, né? As pessoas não lembram, né? Já faz tempo. Tem gente que não tinha nascido já. Pô, eu lembro disso, tem que lembrar disso. Então, as ruas de calote tinham um sistema de mutirão, as pessoas pagavam parte da obra e a prefeitura fazia uma parte da obra.
E aí tinha empreiteira que ia nas ruas cobrar dos moradores para fazer a parte do calçamento da lajota. Tipo, a prefeitura, vamos supor, a prefeitura dava toda a drenagem, tubulação, a parte de base. E o morador pagava as lajotas, e o meio-fio e a colocação. Então tinha empresa que ia lá, cobrava e não executava. Isso era praticamente 70% da obra. Isso. E aí, o Blumenau tinha mais de 100 ruas de calote. Chegou a 100 ruas. Né? Ah, eram muitas. Muitas ruas de calote. Né? E aí, no governo do Klein Ubing, a gente fez um trabalho muito forte para acabar com as ruas de calote. Então, eu como vereador, eu consegui resolver o problema de rua de calote, se eu não me engano, quase 60, 70 Aí a prefeitura assumiu esse custo. Não, eu organizava os moradores, a gente voltava, fazia uma Mas não foi poupança. fácil, porque o morador, pô, já pagamos isso aí, Era cara. uma briga. E aí eu conseguia convencer a prefeitura a fazer a parte de base, os moradores compravam a lajota, então tinha todo um processo de trabalho para conseguir pavimentar, abrir poupança, organizar. Então eu consegui fazer isso em mais de 50, acho que 60, 70 ruas em Blumenau como vereador. E eram outras coisas, né? Então, como vereador, eu consegui trazer muitos recursos. E como deputado, que é o cargo que tu pretende voltar? Isso, vamos lá, como deputado, rapaz, olha, cara, se eu dissesse, ó, por exemplo, uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ter ajudado num programa chamado Asfalta Blumenau, que na época do Luiz Henrique, eu consegui com o Luiz Henrique, na época, que era muito dinheiro, 20 milhões para asfaltar várias ruas de Blumenau. Aquilo mudou a eleição, hein? Aquilo mudou a eleição do Klein Ubing, né? Aquilo, consegui aquele recurso, consegui o recurso para o governo do estado para fazer as desapropriações da Eu nunca vi Campos. tanta obra em um período de 6 a 8 meses como foi esse asfalto da Blumenau. Então vamos lá, o asfalto da Blumenau teve muita obra, desapropriação da Humberto de Campos, buscar recurso para o Começou governo, lá atrás buscar o recurso para a nova Vila Germânica, a nova delegacia regional, Hospital Santo Antônio, que foi feito a ala de quimioterapia, ali, radioterapia, Hospital Santa Isabel, novas UTIs, o helicóptero Arcanjo. Mas o helicóptero Arcanjo não foi o Zeca Bombeiro que buscou isso aí? O helicóptero Arcanjo, Raimundo Colombo, governador, Klein Ubing, secretário de saúde do estado, e aí o Klein Ubing teve um papel muito importante como secretário, e a gente fez uma articulação para cobrar do governador. Aí governador, tem um negócio aqui para votar, pô, mas o governador, e o helicóptero? Pô, não dá. Governador, e aí o Klein Ubing foi esperto e a gente fez uma tabelinha e conseguimos garantir numa cobrança do Raimundo e orçamentariamente o dinheiro para ele poder comprar o helicóptero Arcanjo. E aí foi um trabalho que a gente fez em conjunto. Então o helicóptero Arcanjo, aí vamos lá, recurso para a escola Carlos Techin, que ficou melhorada, da escola Max Tavares do Amaral, vamos lá, pega lá, aquela escola da Itopavazinha, que hoje é senador Evelásio Vieira, eu comecei o processo desde o início lá da negociação com as famílias das desapropriações, até buscar a construção, que foi finalizada agora no governo do Jorginho. Então foi um trabalho longo que a gente fez na época. Recurso, prolongamento da via expressa, que hoje está aí parada, que é uma vergonha para a nossa cidade, é um absurdo. Né? Busquei na época com o governador Raimundo, secretário era o Cobalcini, vamos fazer o projeto, vamos resolver o problema. Foi feito o projeto. Isso é um desrespeito com as Itopavas. Foi iniciado a obra, né? Na época do Raimundo foi dada a ordem de serviço, a gente conseguiu que aquela obra iniciasse e não foi concluída. Ela tem quase o mesmo tempo da duplicação da BR-470. Isso. Então a gente cobra muito de Brasília, às vezes esquece de cobrar aqui, né? E aí o papel cobrar do governador isso. Tem que cobrar. O governador diz que não é prioridade, que ele não tem esse compromisso. Mas vai ter que fazer. Ele pode até entender que hoje não é prioridade, e eu entendo que o governador botou dinheiro no Hospital Santo Antônio, agora está dando dinheiro para a desapropriação da Pedro Zimmermann, que a duplicação da Pedro Zimmermann é muito importante. Entendo que ele está ajudando a cidade muito. Teve o SESI também, né? Teve o SESI, assim, o complexo da Artex. Isso, convenhamos, o Jorginho ajuda muito o Blumenau e está ajudando muito o prefeito, está trazendo muito recurso para a nossa cidade. Isso há de se reconhecer e temos que ser justos. Mas não dá para aceitar. A estrada boa dele não chegou aqui ainda. Não dá para aceitar o prolongamento da via expressa do jeito que está. Me desculpe, os nossos deputados têm que fazer essa cobrança. Não dá para aceitar. Pô, só vai lá, entrega o viaduto da Guilherme Chaves e da Teodoro Paz, onde entrega a obra. O mais difícil da obra está feito. Jean, na tua época... Aquilo ali tem que ser finalizado. Então, a gente conseguiu, só para finalizar aqui as conquistas, né, muita coisa para Blumenau. Muita coisa.
Eu tenho muito orgulho de ter ajudado muito a cidade em muitas ações. Tem a tua rubrica nessas questões aí que tu citou. Mas foi tu? É um conjunto. Quando um deputado vai lá e diz que, coloca um outdoor e diz que conseguiu tantos milhões, gente, ninguém consegue sozinho. Você tem que construir em conjunto. Então você tem que construir em parceria. Até porque o orçamento tem 40 deputados que votam. Não é um deputado que vota o orçamento do Estado. Então, muitas vezes, para você votar um recurso no orçamento para Blumenau, você tem que fazer uma tabelinha com os outros deputados. E todos os deputados da cidade têm que trabalhar em conjunto. Então, quando eu digo que eu busquei esses recursos, que eu consegui, há mérito também. O deputado Ismael, na época, deputado estadual comigo, sempre trabalhava, a gente trabalhava em conjunto. A própria deputada Ana Paula, era oposição. Mas quando tinha que votar para o orçamento da cidade, vamos garantir o recurso lá, a votação, para poder garantir o dinheiro da desapropriação, para poder garantir o dinheiro do asfalto a Blumenau, mesmo sendo oposição, votava junto com a gente para garantir as coisas para a cidade. Então, quando eu digo, trabalhei nesse sentido, quero aqui fazer um parênteses, em conjunto com outros parlamentares. Não existe pai da criança sozinho. Hoje seria impensável, mas na época do projeto Século XXI, os senadores pediam a mim que viabilizou a vinda desses recursos, né? Hoje, se fizesse isso, ia ser esfolado em praça pública. Ganhou. Sim, claro. Ganhou. Tem que pensar até na entrega, né? Blumenau Século XXI, que foi na época do governo do Décio, o asfalto a Blumenau, que foi na época do governo do João Paulo, isso tudo ajudou a cidade. Jean, a política tu levantou da cadeira, tem outro que senta no lugar. Natural, não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio. Na tua época tinha 2, às vezes 3 deputados no máximo, às vezes alguém assumia como suplente, né? Era 2 ou 3 deputados. E 2 da direita, na tua época. Na minha época, os da direita era minoria. Era porque na minha época, quando a gente dizia que era direita, era feio falar que era direita. Não se falava, né? Nos anos 2000 era feio falar. Era feio falar que quando eu estava ali e era vereador de oposição, era feio falar que... Não era moda, hoje é moda. Hoje é moda. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazer uma leitura de quadro político. A época tinha 2 ou 3. Hoje tem o deputado estadual Marquinho, que ocupa um espaço dentro da igreja. Isso. Tem o deputado Ivan Nates, que é um deputado de direita, centro-direita, né? Consegue voto em todos os aspectos políticos ali, né? Tá. Tem eleitor até na esquerda, mas representa a direita. Isso. Nós temos o deputado Napoleão, que é centro-direita. 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 Aí, buscando o espaço pela direita, vem o Odair Tramontim, que vem de 2 eleições para prefeito. Sim. Pelo Novo, um candidato identificado com a direita e até com esse discurso bolsonarista. Aí vem pedindo passagem o ex-prefeito Mário Hildebrand para deputado estadual. Que é de direita. Que é de direita. Aí vem o ex-deputado Jean Kuma aqui. Vai ter espaço para todo mundo, Jean? Como é que tu vê essa disputa aí? Cabe a população decidir, Roberto. Mas é uma guerra, hein? Vai ser uma... Blumenau vão ter vários candidatos. Quantos votos tu precisa? Tu é velho de guerra de eleição, já disputou várias eleições, tu sabe o que é o tabuleiro, né? Tu venceu várias eleições, tu perdeu 2 eleições para prefeito e 1 de vereador. De resto, tu ganhou as eleições. E na verdade, a última de deputado. A última de deputado, né? Mesmo com uma boa votação, mas... A primeira de vereador eu não digo que eu perdi, porque foi uma começo de caminhada, né? Foi o começo de caminhada, então... Foi uma vitória ter chegado lá naquele momento. Pois é, o eleitor ele sempre quer votar com chance, né? A gente sabe que isso é um ponto de exclusão, né? Às vezes, gente boa tal, mas não tem chance. Que votação que tu precisa em Blumenau para ter uma possibilidade nesse quadro político difícil de retomar uma vaga de deputado estadual? Depois eu vou te perguntar o que tu faria diferente dos outros como deputado estadual, que é o que quem está nos ouvindo deve estar perguntando. Mas tudo bem, ele fez lá, mas o que ele pode fazer hoje? Mas antes disso, que votação que tu precisa, onde é que vai buscar esse espaço? Aí é importante as pessoas entenderem o jogo político. Né? O tabuleiro que tu falou aqui para mim agora, que é um tabuleiro. Né? Sim. Então, primeiro, eu não disputo com ninguém que está em Blumenau. Eu não disputo com essas pessoas que tu falou, que são de outros partidos políticos. A minha disputa é dentro do meu partido.
Então, primeiro isso, não é uma eleição majoritária onde quem fizer mais voto está eleito na cidade. Eu tenho que disputar espaço dentro do meu partido. Então, os meus adversários, no bom sentido, são aqueles candidatos a deputado estadual do meu partido. Então, em Blumenau, eu tenho que fazer os meus votos porque eu estou disputando com o Sérgio Mota, que é uma excelente pessoa, que é candidato a deputado estadual pelos republicanos. Tenho que disputar com o Lucas Neves. Sérgio Mota é de Florianópolis, Lucas Neves é de Lages, o vereador Lucas de Joinville, o Jerry Consoli do Rio do Sul, o Salmir de Biguaçu, né? O Marcelo Werner de Itajaí. Então, é com essas pessoas que eu estou disputando. Então, o nosso partido deve fazer 4 deputados estaduais. Eu tenho que estar entre os 4. Ah, mas tu está disputando com alguém? Não, estou disputando com esses aqui. Eu tenho que estar entre os 4. Porque a quantidade de votos que os republicanos devem fazer nessa eleição é em torno de 370 a 390 mil votos. De 370 a 390 mil votos, garante 4 vagas na Assembleia. Então, eu tenho que estar entre os 4 mais votados dos republicanos. Para eu estar entre os 4 mais votados dos republicanos, eu tenho que fazer 25 mil votos. Tu acha que com 25 mil votos? Com 25 mil, eu estarei entre os 4 mais votados dos republicanos. Para fazer 25 mil votos, a minha conta hoje, talvez em Blumenau, fazer 8, 10 mil votos. 8, 10 mil. Isso. Eu vou trabalhar para fazer em Blumenau uma boa eleição como se eu fosse candidato a vereador. Como se estivesse recomeçando. Começando com maior alegria. Na sinaleira, visitando o comércio, visitando as pessoas, conversando. Então, eu sou pré-candidato e o meu objetivo na eleição é fazer em torno disso. Né? Então, esse é o que eu quero fazer. Trabalhar, conversar com as pessoas. Para a nossa cidade, o ideal é que elegesse o maior número possível de deputados. E vou te dizer... Independente do espectro político. Ele é gente de direita, de centro, gente de esquerda. Então eu vou te dar uma posição que eu me cobre quando acabar a eleição. Eu entendo que nesta eleição, Blumenau tem uma oportunidade de eleger a maior quantidade de deputados estaduais das últimas eleições, dos últimos tempos. Por quê? Porque se você analisar todos os pré-candidatos, ou aqueles, talvez alguns pré-candidatos, você vai ver alguns com muito trabalho também em outros municípios. Então, o segredo do deputado estadual é você também ter voto em outras cidades. Nós temos bons candidatos em termos de voto. Exatamente. E vários candidatos que têm voto em várias cidades. Então, a minha eleição, por exemplo, enquanto lá, vai ser uma eleição onde eu vou trabalhar para fazer essa votação em Blumenau e o restante eu vou buscar nos municípios, porque eu estou estruturando republicanos, estou estruturando o time, estou estruturando o grupo. Então, tem uma eleição, assim, um bom trabalho sendo feito. Hoje nós temos o deputado Marquinho da Rosa, o deputado Ivan Nates. Marque vai ter voto no estado todo, o Ivan vai a maior parte dos votos no estado todo. Isso, vai ter... Napoleão Bernardes. O Marcos da Rosa tem mais voto fora de Blumenau do que em Blumenau. O Napoleão vai ter mais voto fora de Blumenau do que em Blumenau. O Ivan meio a meio. Pode ser, mas vai ter uma boa votação fora Sim. de Blumenau também. O Mário, hoje também já consolidou uma boa votação fora de Blumenau. Eu pretendo fazer uma boa votação em vários municípios. Aí vamos colocar aí que corre também... O Jean Volpato vai ter uma eleição. O Jean Volpato, uma possibilidade de fazer vai ter uma boa votação fora uma de grande Blumenau. Eleição e até ser deputado. Esses nomes que nós estamos falando aqui, praticamente todos eles são favoritos, né? O Tramontim, reeleição. Talvez mais focado em Blumenau. O Tramontim também com uma boa chance de eleição. Mas dependente mais de Blumenau, talvez. Sim. Não sei, eu não consigo visualizar como é que esteja fora. Ele foi candidato a governador em uma eleição, né? Como candidato a prefeito 2 vezes, tu já foi candidato, sabe que isso acaba refletindo na região também. Isso. Eu acho que esses nomes que nós citamos aí, né, incluindo o teu, são aqueles que efetivamente estão disputando a eleição com boas chances de eleição. E tu percebeu que o que a gente falou é maioria em partidos diferentes? Sim. Ou seja, O grande problema hoje está concentrado no PL, né? sim, ali tu tem. Mas a grande maioria em partidos diferentes. Então, Blumenau, se souber trabalhar bem,
tem uma possibilidade de eleger uma grande bancada. De 5 a 6 deputados estaduais e, no mínimo, 3 federais. Exatamente. Pode ser. Porque federal, o Ismael, que faz a maioria da votação fora de Blumenau, que já é deputado, é natural que se reeleja, fez acima de 100 mil votos. A Ana Paula, que fez acima de 100 mil votos. E eu acredito que aquele que vier a ser o candidato do PL a deputado federal, até em razão da quantidade de candidatos reduzida para federal, deve fazer uma votação expressiva em Blumenau, com chance de ser deputado federal. Pode ser. Aí vai depender desse cenário um pouco, mas pode ser. Vamos dizer que o candidato a federal seja o ex-prefeito João Paulo Kleinobin. Pelo PL, pode ter uma boa chance de ser deputado federal. Mas aí vamos lá. Dentro dos republicanos, por exemplo, eu vou te dizer que quem fizer em torno de 50 mil votos para federal tem chance de se eleger. E o Republicanos tem candidato a federal em Blumenau? Tem. Tem o vereador Beckhauser, que é do esporte, que está trabalhando o estado inteiro. Ele fez boa votação para deputado estadual, né? Fez uma boa votação para deputado estadual e ele agora está fazendo um grande trabalho no esporte. Tem a Maria Regina, que é a vice-prefeita, né, que tem um trabalho na área da saúde. Maria Regina está no PL. Maria Regina está no Republicanos. Ela está no Republicanos. A vice-prefeita está no Republicanos. Né? O Beckhauser é vereador do Republicanos. Os dois. A Maria tem um segmento da saúde, tem uma relação muito boa com a Carmen Zanotto, que hoje se filiou no partido, que é prefeita de Lages. O Beckhauser tem um trabalho na área do esporte muito forte. Muito forte. Né? Então, aí volta naquele cenário. A disputa deles é para chegar nos 50 mil para ter chance de se eleger deputado federal. E um deputado federal hoje tem mais chance de crescer estadualmente. E aquela história de que política não fica espaço vazio, o PL, de certa forma, está demorando um pouquinho para definir o seu federal, né? Exatamente. E se tiver outros nomes trabalhando, porque, de fato, na direita, o espaço a federal está aberto. Não tem hoje tem uma lacuna. Não tem um candidato que tem uma eleição... Vamos lá, o Ismael é um candidato dentro da igreja, ele tem a sua votação, é um candidato de direita, mas ele tem... fora da igreja de direita, ele não tem identidade. Não. Então está faltando um candidato da direita se tornar o nome, né? Que ainda não ocorreu. Pode ser o Kleinobin, pode ser esses outros dois nomes que tu citou que fariam grande diferença na eleição. Então é um processo que vai ter de maturação. Eu quero saber... Mas o que eu estou preocupado agora é o Jean, né? Organizar o seu processo, trabalhar. Eu acho que o Republicanos tem um papel muito importante. Imagina você ter... olha a alegria de um partido como o meu, poder ter o Beckhauser, poder ter a Maria Regina. Olha a nossa alegria de ter um grupo desse. O Republicanos vai crescer muito em Blumenau. Agora nós conversamos tudo coisas boas, agora vem a saia justa, né? Aquela perguntinha guardada no colete aqui, né? Faz parte. Eu quero a tua opinião sobre quais seriam os 2 melhores senadores para Santa Catarina. Cara, assim, vamos lá. Primeiro, há de se reconhecer, e eu vejo assim, o Espiridião, a mim, no meu ponto de vista, ele tem uma capacidade intelectual, ele tem uma inteligência, ele tem um conhecimento que poucas pessoas têm. Assim, ele tem uma experiência de vida, ele tem uma inteligência e tem uma capacidade intelectual muito grande. E ele, hoje, eu vejo ele como sendo, um dos melhores senadores do Brasil, se não um senador mais inteligente, o melhor senador do Brasil. Eu gosto do Espiridião, respeito a postura dele, ele é de direita e ele é do PP. Mas eu aprendi que eu tenho que ser leal ao meu grupo político. Então, se o meu grupo político está num posicionamento do 10 e está com o governador Jorginho, eu não tenho como estar de forma diferente. E se o posicionamento do governador, da minha coligação for Carol Detone e for o Carlos Bolsonaro, eu estarei com eles. Mas se o meu partido estiver com o Flávio Bolsonaro, eu estarei com ele. Eu respeito e estarei com ele. Mas a tua escolha pessoal, quais seriam os 2? A minha escolha pessoal foi me filiar no Republicanos. E a partir do momento que eu me filio num partido, eu sou leal a ele.
Então, a minha escolha pessoal, acima de tudo, é ser leal. Eu vou continuar te apertando. Se fosse para escolher, tu tá no Não, republicano. vamos lá. Se eu pudesse dizer assim, ó, governador, vamos lá, vamos pegar alguém da coligação, vamos coligar com o Esperidião Amin para ele ser o nosso candidato ao Senado, eu seria extremamente favorável a coligar com ele. Porque eu não vi, até hoje, eu vi poucos senadores serem tão leais ao Bolsonaro quanto o Esperidião foi. Então, se eu dissesse assim, ó, o PL, por uma questão de justiça, deveria coligar com o Esperidião Amin para que ele fosse o candidato ao Senado do Bolsonaro. Então, teria esse posicionamento. Mas se essa não for a decisão do processo político, eu estarei com quem o grupo definir. Mais uma, então. Essa vai ser ainda mais complexa, hein? Não, mas essa que tu me perguntou agora, assim, ó, eu gosto do Esperidião e gostaria muito de até votar no Esperidião. Pela capacidade intelectual dele e pelo excelente trabalho que ele faz, porque ele representa com muito orgulho Santa Catarina. Mas, hoje, o meu posicionamento enquanto Jean vai ser partidário e ser leal a quem o nosso grupo definir. Então, eu vou votar e vou trabalhar. A decisão vai ser Carlos Bolsonaro e vai ser Carol Detone. Eu vou trabalhar e vou ser leal, mas eu, enquanto deputado, não vou ser submisso. Eu vou cobrar deles muito, muito. Porque, independente de voto, o papel do parlamentar é, acima de tudo, cobrar. E eu vou cobrar muito. Se tu fosse um convencional, estivesse na tua decisão, né, fosse tua decisão a escolha entre Tarcísio, governador Tarcísio, e Flávio Bolsonaro, qual seria o teu candidato a presidente? Eu sou republicano, eu sou leal ao meu partido e eu sempre estarei primeiro com o meu partido. Se eu tivesse assim, ó, não, eu quero ter um candidato a presidente do meu partido ou de outro partido, eu sempre vou escolher primeiro um candidato a presidente do meu partido. Mas se não fosse o partido, quem tu considera que seria a melhor opção hoje para o Brasil? Cara, eu entendo hoje o Tarcísio um cara mais preparado para ser presidente da República. Mas eu não estarei com o PT e automaticamente estarei com o Flávio Bolsonaro. Se a decisão for o Flávio Bolsonaro, eu estarei com o Flávio Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Se o partido tomar a decisão de o candidato ser o Tarcísio, eu vou ser o primeiro a apoiar essa decisão. Porque eu vou ser leal ao meu partido e vou defender o Tarcísio. Porque eu acredito que ele hoje é a pessoa mais preparada para ser presidente da República. Mas se o cara que eu acho que é o cara mais preparado para ser presidente da República dá o exemplo de ser leal ao Bolsonaro, quem sou eu para não seguir e ser leal também ao processo? O que é possível fazer como deputado, como cidadão, Em que sentido? para mudar a vida das pessoas? De que forma que se pode fazer essa política que as pessoas mude a vida, melhore a vida das pessoas? O que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas no Brasil? O que primeiro precisa ser feito? Eu acho que você primeiro tem que garantir com que aquilo que a gente paga de imposto volte a ser aplicado para a população. Então você tem que trabalhar nesse sentido. E você tem que trabalhar para que haja educação. Um país só muda com educação. Exemplo da Coreia do Sul. Então a Coreia mudou e hoje é o que é, o Japão mudou e hoje é o que é por causa da educação. Então, um país que investe em educação, ele muda definitivamente o seu rumo. Primeiro ponto. Segundo, para poder investir em educação e melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem que garantir com que o recurso público volte para as pessoas. Para garantir que o recurso público volte para as pessoas, tem que combater a corrupção, combater o desperdício do recurso público, tem que combater o inchaço da estrutura pública, tem que combater a má aplicação do recurso público. Então, o que um político tem que fazer é lutar contra essas mazelas que fazem hoje com que uma pessoa no mês
ganhe, seja promotor, seja ministro, seja deputado, alguém que tem estabilidade, que está lá no serviço público, chega a ganhar no final do ano um vale-peru de 600 mil reais, 500 mil reais, enquanto que não tem um ar-condicionado na escola. E aquele cara que ganhou 600 mil porque ele tem o direito de ganhar 600 mil, porque é um vale que foi inventado para ter o direito, vai arrotar e dizer que tem que cuidar da criancinha na escola. Só que ele ganhou 600 mil. Então, enquanto que o Brasil só dizer que tem que melhorar, não vai melhorar. Agora, enquanto que a gente não acabar com os super salários, com os penduricalhos, e fazer com que ninguém no órgão público ganhe de forma direta ou indireta mais do que o teto constitucional, a gente nunca vai mudar essa realidade. Estão tentando quebrar essa regra, né? O que o Congresso Nacional fez agora foi uma vergonha, né? Tu permitir com que alguém possa inventar um privilégio para chegar, tu que é do judiciário, tu que é advogado, sabe o que eu estou falando, chegar lá no final, mas teve um vale disso, vale daquilo, e pode ganhar fora do teto constitucional. É um absurdo. É um absurdo. Cara, nenhum, assim, e vou te dizer, primeiro, se acabasse com essa desigualdade, o funcionário público que trabalha todo dia de forma correta, atendendo o povo, que está lá suando na rua, que ganha uma mixaria, primeiro, se acabasse com essa desigualdade, o funcionário público que hoje é mal pago, um professor, um assistente, um enfermeiro, um agente de saúde comunitário, ele poderia ter um salário mais digno. Primeiro. Então, acaba com a desigualdade, melhora o salário do próprio servidor público que ganha mal. Segundo, se acabar com toda e qualquer possibilidade de qualquer cidadão que esteja no órgão público ganhar mais do que o teto constitucional, você traz recurso para a saúde, traz recurso para a educação, traz recurso para a infraestrutura, para a logística, para uma série de coisas. Então você faz com que isso melhore o Estado. Então eu entendo que você tem que combater corrupção, mas combater acima de tudo esses privilégios. Mas o cara é juiz, ele merece ganhar seus 40 mil. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é ganhar mais do que o teto constitucional. Eu não admito e não entendo que qualquer pessoa no serviço público queira entrar no serviço público para ficar milionário ou para ficar rico. Serviço público é para servir, ganhar um salário justo. O juiz, tá bom, vai ganhar 40 mil, tá bom, mas não pode ganhar mais que o teto constitucional. Ninguém pode ganhar como salário ou como penduricalho mais do que o teto constitucional. Se fizer isso, a gente diminui a desigualdade, consegue botar um professor ganhando mais, consegue botar um ar-condicionado numa escola e consegue dar uma boa educação para a criança. E essa criança, daqui a 10 anos, vai ser um cientista, vai ser alguém que vai inventar uma solução, vai estar na iniciativa privada ganhando dinheiro. Quem quer ficar rico, tem que ficar rico de forma honesta na iniciativa privada. Eu vou pegar um gancho nessa tua observação e vou te fazer uma pergunta, então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Até a eleição nós vamos voltar a conversar. Eu vou pegar umas questões locais aí com mais polêmica para a gente debater e ouvir a tua opinião. Que o eleitor quer saber o que pensa o seu representante político. Tu teve 2 mandatos de vereador? Eu fiquei como vereador 6 anos, 2 mandatos. 6 anos como vereador. Quantos anos como deputado? 4, 8, 12. 12 anos. Como deputado. 12 com 6, 18. 18 anos na vida pública. Ficou milionário? Não. Ganhei mais dinheiro 8 anos na iniciativa privada do que como deputado ou como vereador. Graças a Deus. E hoje eu posso te dizer, eu não dependo do salário. Hoje, se eu voltar para o processo, eu posso dizer com muita alegria. Não vou depender do salário do deputado para sobreviver. Um salário de deputado não fica rico. Não fica. Não fica rico. E se tu for um deputado honesto, tu não vai ficar rico. O salário de deputado é um salário bom? Claro que é. Muito bom. O salário de deputado é muito bom. Mas o salário de deputado não deixa ninguém rico. Eu acho que no serviço público em geral, né, Jean?
Se você for correto, não vai ficar milionário, né? Não. Você pode ter uma vida correta, normal, Uma vida boa, classe média. qualidade de vida, você vai ter uma boa qualidade de vida, isso sim, né? Isso é inegável, né? Mas você não vai ficar rico. E ficar rico, cara, quem quer ficar rico tem que ser na iniciativa privada. Verdade. Né? Fica atento nisso. Assim, ó, eu tive, e assim, ó, por incrível que pareça, né? Esses 8 anos que eu estou na iniciativa privada, talvez tenham sido a melhor escola de realidade que eu tive na minha vida. Eu comecei muito novo na política. Muito novo. Eu saí da iniciativa privada e virei vereador, depois virei deputado. Fiquei muito tempo mergulhado nisso e longe da iniciativa privada. Quando a gente fica longe da iniciativa privada, a gente perde o tato, perde o sentido das coisas muitas vezes. Né? E ter voltado para a iniciativa privada e ter vivido a realidade do brasileiro, Entendeu? e não a realidade do político, Entender essa realidade, né? cara, maior escola da minha vida. Maior escola da minha vida. Ter empreendido, ter conseguido trabalhar, crescido, poder tocar das minhas coisas, né? Ter vivido com a minha família, foi a melhor escola da minha vida. E me deu uma maturidade e me deu uma leveza de poder hoje dizer, cara, eu quero ser candidato a deputado. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, aprendeu, conviveu, discutiu com a sociedade. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque o que é mais importante para mim hoje na minha vida é a minha família. E isso ninguém me tira. Te desejo sorte, obrigado pela tua presença. Sei que tu vai fazer uma eleição bonita, acho que para Blumenau é importante. Quanto mais deputados a gente tiver, quanto mais gente... Uma oportunidade que eu falei para ti, depois tu me cobra depois da eleição. Não, mas eu concordo com isso também. Acredito nisso. Tá bom? Obrigado, gente. Curta, compartilha e vamos seguir em frente.